a gente vai progressivamente fazendo arranjos na gestão do tempo e da agenda. Então, não sei, Regina, se dá para projetar já. Se eu queria um apoio aqui, se a gente vai projetar a apresentação. Por favor, obrigada, Paulo. Então, olha só, eu acho que entre ontem e hoje pela manhã, o Paulo, que é historiador, defendeu uma tese no quadro da discussão da educação dos jovens e adultos, muito recentemente. O Javier, que é pesquisador no campo da memória social e orienta a dissertação e tese de doutorado nessa área, acho que eles têm feito múltiplas abordagens teóricas. E aí eu fui, à medida que eu ia ouvindo, eu ia também eliminando slides, e agora eu tentei simplificar mais ainda, para tentar trazer para o debate uma coisa que para nós é também fundamental agora. Então, eu me sinto contemplada numa série de discussões que já foram apresentadas anteriormente, e aí eu vou tentar me focar, então, no ECOS, e um pouco para balizar o que é a nossa discussão logo mais nos trabalhos de grupo que estavam previstos para às 16 horas, e acho que já é isso. E aí nós vamos para o trabalho em grupo, a gente colocou o coffee break para mais adiante, quando a gente já tiver nos trabalhos de grupo. Passa para mim, Paulo, por favor. E aí eu trouxe, se pudesse apagar um pouquinho, talvez, essa luz daqui. Eu não sei se talvez, acho que isso fica melhor para o pessoal. Obrigada, professor. Então, assim, eu elegi um trecho de uma das falas de Amílcar Cabral, que foi o líder da luta pela independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, né? Cabral dizia: aprender na vida, aprender junto do nosso povo, aprender nos livros e na experiência dos outros, aprender sempre. Acho que esse processo de construção do ECOS, ele é um processo de aprendizagem. Nós na Unilab estamos aprendendo a construir o ECOS. E estamos nesse esforço de construirmos juntos, de construirmos coletivamente, aprendendo e dialogando com as experiências, com múltiplos saberes, com uma diversidade de sujeitos coletivos que estão aqui conosco nesse momento. Então, acho que isso é um sentido de direção para nós como Unilab. Vocês sabem, nós somos uma instituição muito recente, instituída por lei há menos de um ano. No dia 20 de julho, também, nesse dia, foi promulgado o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, né? Que é uma conquista histórica também dos movimentos sociais. Ontem o nosso reitor, que ainda há pouco estava aqui conosco, nessa sala, ele falava sobre a semente do bambu e sobre o crescimento e desenvolvimento do bambu. A Unilab, ela é isso, né? Então, nós estamos num processo de implantação que vem desde 2008, mas que tem efetividade mais a partir de julho do ano passado. Nós selecionamos os nossos estudantes brasileiros e estrangeiros. O início das nossas aulas de ensino de graduação se aproxima e o ECOS, ele se insere nesse contexto de uma universidade que faz parte de um sonho e de uma formulação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, que por onde passava na África, ele dizia: a Unilab vai chegar aqui também. Então, ela tem como missão trabalhar fundamentalmente com os países da CPLP
mas o presidente Lula também prometeu em Gana, né, e vários outros países por onde ele ia passando. Mas nós temos uma missão, temos uma centralidade, digamos assim, na integração internacional com os países da CPLP. E em nível estadual, regional, no Nordeste brasileiro, nós estamos sediados e temos um compromisso com o desenvolvimento regional, principalmente a partir do maciço do Baturité, que na quinta-feira nós vamos ter oportunidade de fazer uma atividade aberta com as redes estadual e municipais de ensino. Do maciço a gente vai ter oportunidade de subir um pouco a serra, numa viagem bonita de 2 horas que nos levará até onde estaremos juntos. E aí vocês vão poder ter um pouco a noção, né, de onde a Unilab se insere, e no retorno dessa viagem nós vamos parar no município de Redenção, cuja anfitriã está aqui, a professora Ana Paula, secretária municipal de educação, que tem sido uma pessoa muito importante, muito decisiva para nós nessa caminhada da Unilab. Atualmente nós temos uma área de atuação na administração, na gestão pública, no desenvolvimento rural, na área de tecnologia e engenharia de energias, nesse primeiro momento, formação de professores e saúde pública. Importante dizer que antes da Unilab se constituir, no processo em que a comissão foi formada, o nosso reitor, Paulo Speller, viajou para todos os países africanos, reunindo com todos os governos e as nossas embaixadas, fazendo a escuta das demandas desses países. Então, esse desenho de áreas vem ao encontro das necessidades situadas no maciço do Baturité, que são compartilhadas como necessidades dos países parceiros. E aí, chegamos no ECOS, no contexto do que o Paulo Melo já levantou, já apresentou hoje pela manhã. Nós fomos acho que a última universidade a entrar, a partir também de uma articulação do MEC, da SECAD, de articular os centros com as 2 universidades de integração internacional, no caso a UNILA, com a integração latino-americana, e a Unilab com a lusofonia afro-brasileira. Temos uma clara opção na nossa missão, temos uma clara ênfase nos PALOPs, nos países africanos de língua oficial portuguesa, e no Timor-Leste. A nossa articulação com Portugal, ela também se dá no outro plano, num país situado na Europa e com uma rede de ensino superior absolutamente consolidada. Então, com diferentes países e diferentes parceiros, nós dialogamos também com diferentes bases de cooperação. Um pouco da nossa rede de parceiros, que vocês estão aqui presentes. Os pressupostos, como a gente tem socializado e o material faz parte da pasta de vocês, eu penso que a gente pode ir adiante. O objetivo geral do ECOS é constituir um centro de referência em educação de jovens e adultos no contexto da cooperação Sul-Sul, que possibilite registrar e compartilhar a trajetória da educação de jovens e adultos, histórica e recente, nos países membros da CPLP, com ênfase nos PALOP e Timor-Leste, a partir do mapeamento da documentação e memória de EJA nesses países, na perspectiva de fomentar uma base comum e disponibilizar em rede para estudos e pesquisas. Esse foi o objetivo geral formulado inicialmente, que é um objetivo geral que pode ser ressignificado no contexto do nosso debate e da nossa produção coletiva nessa reunião técnica. A abrangência são os países parceiros, PALOP, Timor-Leste, Portugal, e no Brasil a articulação com os centros de referência e os núcleos de referência já constituídos no nosso país.
O ECOS, ele tem uma multidimensionalidade, que ele se constitui como um centro que articula, pretende articular de forma indissociável a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, o ECOS, ele dialoga com o ensino de graduação e ele se propõe a fortalecer o ensino de graduação, inclusive com o engajamento e a participação de estudantes como bolsistas, pesquisadores no nosso programa. E também, do ponto de vista curricular, a EJA é um componente curricular do curso de licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática, por onde nós estamos iniciando a área de formação de professores. O componente da pesquisa e o componente da extensão. E no caso da extensão, nós já temos um conjunto de propostas articuladas para realizá-las ao longo desse ano, envolvendo a comunidade universitária, a sociedade local, principalmente no maciço do Baturité, né, e os países parceiros, que aí a gente vai ter oportunidade de amanhã também apresentar isso. As ações que estão sintetizadas no material que está na pasta de vocês, nós nos propusemos 9 ações. Acho que é um projeto ousado, de articular as parcerias com os centros de referência, mas é a ação 2 que é objeto da nossa discussão. A pesquisa histórica e recente sobre EJA com os países parceiros. A ação 3, a promoção de eventos nacionais e internacionais. Essa nossa reunião técnica já faz parte desse momento, assim como a reunião no dia 11 de fevereiro, no maciço do Baturité, assim como as reuniões que temos feito com a SEDUC, enfim. A atividade 4 tem uma centralidade que é a formação continuada. A ação 5 tem uma centralidade no maciço do Baturité. A ação 6, a produção de publicações. A ação 7, a criação e dinamização do portal. A ação 8, a produção de um documentário sobre temática relevante de EJA. E a ação 9, que é o acompanhamento e avaliação permanente da implementação do centro. Então, para nós ter estratégias de monitoramento do nosso próprio trabalho, isso é muito importante. Se nós formos sintetizar o conjunto dessas ações, acho que a gente podia passar. Você está tentando acompanhar. Bora passar? Eu acho que é porque eu estou tão focada no tempo que eu estou olhando aqui na tela, eu estava até esquecendo. Bora passar? Bora passar? Ah, então a gente está juntos agora. Então, se a gente for sintetizar, né, numa perspectiva multidimensional, essas 9 ações propostas, e eram mais, e aí a gente foi dialogando, mas principalmente o nosso encontro em Maputo foi afinando o nosso sentido de direção, né? E aí fazendo a escuta dos parceiros internacionais, dialogando muito com o Timothy, com o Jorge Teles, com o Mauro, com a Regina por e-mail, que a gente trabalhava no horário do Brasil, de Moçambique, a gente quase já nem dormia. A gente foi afinando o nosso projeto. Então, como a gente sintetiza o ECOS? Como uma pesquisação, como um processo de formação e como um processo de comunicação. E aí vocês veem que a ênfase, ela sempre vai nessa tríade para ação. Né? Então, isso também vai dando a dimensão do que nós aspiramos no campo da pesquisa. E aí eu acho que algumas questões reflexivas para o nosso trabalho a seguir, no nosso trabalho de grupo. O que pesquisar? Veja, existe um ponto de partida, existe um princípio nos centros. Pesquisa histórica. Memória. Né? Pesquisa histórica e recente. Ok. Isso é muito amplo, faz parte da nossa
utopia, nós queremos chegar lá, mas há necessidade de nós definirmos recorte, de nós elegermos algumas prioridades. O que pesquisar? Para que pesquisar? Para que pesquisar a história, as políticas recentes de EJA com os países parceiros? Para quem pesquisar? Nós vamos fazer pesquisas com os sujeitos da EJA para serem lidas por esses sujeitos da EJA também? Nós vamos fazer pesquisa para circular na academia? Nós vamos fazer pesquisa para circular no Estado? Nós vamos fazer pesquisa para circular entre esses diferentes sujeitos, atores e instituições? Então, para quem nós pesquisamos? Quem pesquisa? A academia? Os sujeitos da EJA? Educadores, educandos, gestores, governos? Quem pesquisa? Com quem se pesquisa? Pesquisaremos em rede? Pesquisaremos nós, universidades, isoladamente? Pesquisas compartilhadas? Onde pesquisar? Onde vamos fazer pesquisa? Nos 6 países? Simultaneamente? Passo a passo? Gradativo? Começamos pelos 3 aqui presentes? Incluímos Angola, que é um forte parceiro desde já, o Timor-Leste, que é uma prioridade na política externa brasileira, na cooperação solidária, São Tomé e Príncipe, com claras fragilidades, que tem determinado com que esteja ausente em alguns momentos. Vamos começar tudo ao mesmo tempo? Vamos começar por partes? Por onde começamos? Como pesquisar? Com que metodologias? Nós estamos pesquisando para quê? Nós queremos fazer uma pesquisa que produza conhecimento, que problematize a realidade, que se comprometa com ela e que aponte possíveis soluções. Soluções compartilhadas para problemas que são compartilhados entre nós. Então, nós temos um compromisso com a pesquisa e com o uso social do conhecimento produzido por essa pesquisa. E quando pesquisar? Então, nós temos um horizonte, contando que nos dias 22 e 23 é o planejamento da SECAD, que a descentralização dos recursos vai se efetivar muito em breve. Nós estamos assim, prudentemente pensando, o nosso cronograma se inicia a partir da 2ª quinzena de abril. Não pensamos nada antes disso, de qualquer nova grande ação. Queremos fazer as coisas assim, muito com o pé no chão. Então, pensando que podemos deflagrar um conjunto de ações naquela tríade, pesquisa-ação, formação e comunicação, nós precisamos estimar, nós precisamos prever, nós precisamos temporalizar essas ações. Nós temos um cotidiano que é muito absorvente nos nossos órgãos, nas nossas instituições, nas nossas entidades, nos nossos movimentos. Como combinar um cotidiano que é muito absorvente com tarefas estratégicas como a cooperação solidária, em múltiplas escalas, sendo ela local, regional, nacional e internacional? Como dar substância para esse processo, para que não seja
um centro meramente formal e que cumpra metas propostas no plano de trabalho aprovado e financiado pelo nosso governo. Precisa ter substância. Sem substância não vai haver efetividade. Nós não vamos chegar no nosso horizonte. O ECOS, ele faz parte de uma utopia da cooperação solidária em múltiplas escalas, dessa utopia de que outro mundo é possível e da utopia que o INCAE traz de um mundo que vale a pena viver desde já, né? Do que estamos vivendo nessa reunião que nos congrega nesse espaço. Essas questões é que para nós elas são importantes. A gente pode passar, a gente passa juntos, e agora a gente passou, foi muito. Acho que pensando nesses sujeitos, nas mulheres, jovens e adultos, de Mama África, do Timor, nossos do Brasil, nossos no maciço do Baturité, né? Então, acho que nós precisamos exercitar essas respostas tomando em conta esses sujeitos que dão sentido à nossa ação, que dão sentido à nossa articulação. O que dá sentido são as políticas públicas que devem ser produzidas, mas elas são produzidas para sujeitos, coletividades, tá? Então, para nós, o exercício de grupo, a gente pode passar, Paulo? Para nós, o exercício de grupo é pensar a pesquisa nessas múltiplas dimensões, na dimensão epistemológica, e isso a gente não resolve numa atividade de grupo, agora à tarde. A metodológica, a gente consegue construir pistas, a gente consegue dimensionar na nossa atividade de grupo a centralidade do que pesquisar, do nosso, se a gente for falar academicamente, do que seja o nosso objeto de pesquisa, né? E aí a gente definir essa temporalidade da nossa ação de pesquisa e a gente definir, e aí eu trouxe a categoria território, não na perspectiva do território como o espaço, mas do território na sua dimensão material e imaterial, na sua dimensão concreta e na sua dimensão simbólica. De que territórios nós estamos falando, de que espaços nós estamos falando, de que identidades nós estamos falando, de que sujeitos, de que práticas sociais, de que políticas. Nós vamos pesquisar a ação do Estado, nós vamos pesquisar a ação da sociedade civil, nós vamos pesquisar tudo isso, nós vamos chegar nos combatentes da luta da libertação, que nos anos 70, com poucos anos de estudo, pela sua história de combatentes, todos entraram para o aparato do Estado. Em que condição? Na condição de educadores. E se constituíram educadores no ofício de educar, no ofício de ser professor. Eu morei na Guiné-Bissau e lá eu trabalhei com 1.500 professores. Parte desses professores estavam entrando para a reforma, que no Brasil é a aposentadoria. Eles tinham sido combatentes na luta da libertação nos anos 70. Eles tinham trabalhado com Paulo Freire. Eles tinham uma saúde visivelmente desgastada. E eles não tinham estudado nem a 6ª classe, que corresponde ao 6º ano no Brasil.
E eles estavam juntos para que todos chegassem à 9ª classe, que corresponde ao ensino fundamental no Brasil. Então, em 2006, nós estávamos falando de quase 40% da rede de professores no ensino básico da Guiné-Bissau, que em 2006 não tinha nem 9 anos de estudo completo. E alguns eram professores há 30 anos. Então, acho que esses são elementos, né, que dão sentido à nossa ação de pesquisa, à nossa ação de formação, à nossa ação de comunicação. O portal faz parte dessa ação de comunicação. A articulação de rede faz parte. O documentário faz parte. Então, nós vamos fazer a escuta desses sujeitos. São essas memórias vivas que são objeto e sujeito da nossa pesquisa. Muito dessa história, ela foi destruída. Voltando para a Guiné-Bissau, a Guiné viveu uma guerra, um conflito armado sangrento entre 1998 e 1999. Eu fiz uma pesquisa de memória nas escolas nacionais de formação do magistério na Guiné-Bissau. Eu comprei muito material na imprensa nacional. E lá eu percebi que boa parte da memória está na casa de alguém que fugiu da guerra, que morava na capital, foi para o interior e, entre outras prioridades, levou consigo documentos, livros, fotos. E muitas vezes essas coisas não são partilhadas. Elas não são emprestadas, porque há um medo da perda. Porque o medo de perder a si próprio, a sua história, a sua luta. Nós vamos fazer pesquisa trabalhando com essa dimensão de memória. Então, são questões que a gente precisa exercitar. No documento que tem na pasta de vocês, a gente pode passar, Paulo, existem algumas pistas do que a gente foi propondo. Fazer a reunião de trabalho que estamos fazendo, identificar instituições de ensino superior no Brasil e nos países parceiros para o desenvolvimento de pesquisa, isso está em andamento. A presença da Unirio faz parte desse processo, a presença da UF faz parte desse processo, o diálogo com o FPA faz parte desse processo, com as UFs da Cátedra de EJA fazem parte desse processo, com a UFC e a UES dispensa comentários da razão da nossa parceria também. Elaboração de um estado do conhecimento sobre a temática de EJA produzida no Brasil sobre os países parceiros. Por exemplo, Lourenço Ocune, que compartilha da coordenação do EPOS comigo, é guineense, está no Brasil há 17 anos, fez a graduação, mestrado e doutorado na Unicamp. Tem uma dissertação de mestrado produzida sobre a educação na Guiné-Bissau. E tem uma tese de doutorado produzida sobre a educação na Guiné-Bissau. Assim como ele, há muitos africanos que para cá vieram, que aqui permanecem e que têm produzido conhecimento sobre os seus países de origem. Isso não está mapeado, isso não está organizado, não está consolidado. Essa pode ser uma contribuição. Mas também há universidades, como a Universidade Eduardo Mondlane e outras, a UniCV, as universidades em Portugal, né, do Minho, de Lisboa, de Évora e tantas outras, que têm sólidos programas de pós-graduação estrito sensu e que têm muito material produzido e que não está mapeado, Aveiro, tantas outras, e que esse material não está mapeado. Essa pode ser uma contribuição, isso pode entrar para o portal. A coleta de dados, fontes históricas, documentos referentes à EJA para disponibilizar o acesso ao público no portal do centro compartilhado com a rede.
Mapear material literário e didático de EJA produzido nos países partícipes do programa e elaborar um termo de referência. Por que mapear esse material didático? Para mapeando e analisando, a gente poder tirar elementos e produzir um termo de referência de um material que poderia ser melhor, que poderia subsidiar os governos nas suas diretrizes de produção de material didático. A parceria com a ação educativa, com vistas ao fortalecimento da biblioteca digital e disponibilização do acesso no portal. Amanhã o Carrano e o Catelli vão comentar muito brevemente sobre isso. Viabilizando dessa forma a atualização da base de dados, criar uma interface para possibilitar a consulta simultânea à base digital e a base de dados bibliográfica, entre outros. Que produtos de pesquisa nós poderíamos conceber como produtos de pesquisa como bens sociais? Catálogos, bases de dados, mapas conceituais, glossários, exposições itinerantes, portal, memorial fotográfico, diário de campo, e tantas e múltiplas possibilidades que podem se gerar das incursões de campo, das incursões nos países, das incursões nos ministérios, nas instituições, nas entidades da sociedade civil, nos movimentos, nas casas das pessoas, nas suas tabancas, nas suas comunidades, nas suas aldeias. E tantas coisas, ao mesmo tempo, podem ser daí advindas. Como nós vamos trabalhar nos próximos minutos? Nós vamos nos organizar em 3 grupos. O primeiro grupo, que vai funcionar no restaurante, lá em cima, onde foi o almoço, mas onde não haverá comida. Mas depois nós vamos nos encontrar no saboroso coffee break. Mas não vai ser agora, porque se for agora a gente dispersa, aí não gera um produto. As reflexões das questões que a gente pautou. Então, o grupo aglutina a diversidade dos sujeitos coletivos aqui do Ceará, e que vai ser coordenado pela SEDUC e pelo professor Jacques Terrian, juntamente com o núcleo de referência da UFC e US. O grupo 2, ele é um grupo que vai ser da cátedra, aglutinando a UFRN e a UFPB, para que essas 2 universidades, juntamente com o que tem acumulado com a UFPA, possa, do lugar da sua trajetória, da sua vasta experiência e da sua inserção na cooperação internacional na África, possa dialogar com o ECOS e também trazer reflexões. E o grupo 3, ele é o grupo dos países e universidades parceiras com o nosso Ministério da Educação, o ICAI e a Ação Educativa, que vão, e a Unesco, obviamente, que vão exercitar também reflexões e trazer para o grupo. Nos grupos, vocês vão receber cartelas. E nessas cartelas, para as questões que vocês vão exercitar, o debate que vocês vão produzir, aí a gente vai poder avançar, trabalhar um pouco com técnica de visualização, as reflexões que vocês registrarem, o exercício de aproximações de respostas que nós fizermos, a gente registra por escrito e depois a gente vai deixar colado nas paredes para a gente poder ir exercitando e apontando caminhos para a consolidação do nosso planejamento, que deve ser consolidado na próxima semana. Essa breve contribuição que eu trouxe com essas questões, elas vão estar disponíveis em cada grupo, os computadores que vocês dispõem, quanto vão ter algumas poucas versões impressas, e aí, a partir disso, a gente vai avançando no diálogo. Nós colocamos na programação a exibição do documentário como uma possibilidade para orientar a gestão do tempo. O plano A era exibir o documentário, o plano B era, na impossibilidade de ser hoje, a gente inserir em outro momento. Fez parte da estratégia também da gestão do tempo. Então, eu queria agradecer vocês.